Olá, saudações, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Continuaremos então segunda parte de O Caminho de Guermantes, do Marcel Proust, a literatura francesa, século XIX para o XX. E aí nós vamos analisando então uma pessoa, né, cerca de 50 anos, vamos dizer assim, né, 45, 50 anos, que vai estar contando a vida, ou seja, vai contar a vida, vai narrar a vida lá dos 15, 20, 30, 40 anos, né? Ou seja, vai voltando o tempo de forma circular, ou seja, lá no final ele está voltando no início, porque no final, agora eu vou contar a minha vida. E o tema do livro é justamente o tempo, né? Em busca do tempo perdido. Então ele vai contar a vida, né? Tal como ele viveu, e aí você tem trechos mais intimistas, mais introspectivos, mais psicológicos, e trechos mais de vida social, né? A vida ali, as festas, os salões, né? Conversação fiada dos nobres. Nos dois primeiros livros a gente viu então a pessoal do Swann, né? O Caminho de Swann, que é o pessoal, a revista, os burgueses ricos, né? Geralmente judeus também, né? Porque tem essa questão do antissemitismo na época. Nós vamos entrar aqui na questão dos Guermantes. Os Guermantes, na maioria, são anti-Dreyfus, ou seja, eles são antissemitas, né? Vai mostrar isso aqui, com exceção do Robert, né? O Robert, que é amigo dele, né? O Robert de Saint-Luc, né? É a favor do Dreyfus, né? Então tem essas questões, mas vamos por partes, né? A segunda parte aqui começa com uma parte mais melancólica, né? Sobre a morte. Por quê? Porque vai ter uma marca aqui, vai mostrar o apego, né? Que o Marcelo tem com as figuras femininas da família, né? Então, o apego que ele tem pela mãe, o apego que ele tem pela avó, a avó que levava o menino lá, o jovem lá para Baalbek, né? E lá que ele conheceu os Guermantes, lá ele conheceu as moças em flor, né? Na praia. Então, ou seja, aí depois da morte da avó, ele vai passar a viajar sozinho, né? Então ele vai ter a questão da perda, ele vai no hotel ficar lá meditando, né, a solidão, porque esse luto foi demorado, porque é aquela figura muito apegada à mãe e à avó, né? E isso vai gerar alguns problemas, mas vamos ver, né, por parte. Então vai ter logo uma longa descrição, né, triste, assim, muito, né, de luto mesmo, fazer um serviço de luto, que ele vai escrever a doença, né, nos últimos dias, a agonia da avó, né? Então ele vai mostrar todo o sofrimento, né, a questão da família, o apego que ele tem pela avó. Então ele vai dedicar toda uma parte aqui a isso, né? Então é a transição da vida dele, né? Porque ali é a pessoa que ele mais tinha apego, e ele vai ter que então viajar sozinho, né? Não tem mais essa avó, e a questão da mãe também, ele é apegado à mãe, e ele não tem muito apego ao pai, né? Então tem essa questão, e essa questão dele ser mais apegado às figuras femininas da família vai ser interessante psicologicamente, porque nos próximos capítulos ele vai descrevendo a relação dele com a Albertine, né? Albertine Simonet. Albertine Simonet é uma daquelas moças em flor na praia, não é isso? Então tinha várias moças lá e ficavam, né, brincando na hora da praia, né? Tinha toda aquela fixação erótica mesmo, né, amorosa com as moças lá na praia. E aí ele conseguiu então manter o contato, né, rever essa Albertine Simonet, e aí eles vão começar esse romance, né, que depois vai ser desenvolvido lá na Prisioneira e na Fugitiva. Por que Prisioneira e Fugitiva? Porque devido a essas questões, né, da fragilidade emocional, da dependência emocional que ele tem uma baixa estima, então ele não consegue realmente conquistar a Albertine, então ele sempre fica ali se achando que ela vai embora, né? Por isso que uma parte dos livros ele vai literalmente prender a Albertine, né? Ele vai ter aquela questão mesmo de reter, né? Por ciúmes, porque ele é muito ciumento, assim como o Sr. Swann com Odette e Crécy, né? Então lembra que a gente falou que ele narrou tão detidamente, tão passionalmente a questão do Swann e Odette por dois motivos. Primeiro, porque eles são o pai da Gilberte, que é o primeiro amor dele, né? Então, quem que é a Gilberte? E também porque, pra você ver, a vida dele repetiu a vida do Swann, né? Ou seja, ele também foi um cara ciumento por questão de sentir-se inferior, né? Então tem toda essa questão psicológica. E aí já tem trechos interessantíssimos, né? Do desdobramento psíquico, em que você tem o narrador, que é o Marcel Proust, um homem de 40, 50 anos, e aí ele vai contar, ou seja, um tempo depois, né, quando ele reencontrou a Albertine, começou esse caso amoroso com ela, ele lembrando depois de quando ele conheceu a Albertine na praia, né? Então toda aquela imagem que ele idealizou, e depois você vai perdendo essa imagem, porque você vai convivendo com a pessoa, não tem mais aquela imagem idealizada, amorosa, que você construiu, né? Então o objeto amado, a pessoa amada, aquela fixação amorosa que você tem, é uma coisa da sua mente, né? Então na verdade tudo está na sua mente, né? Então você cria um personagem amoroso, você se enlaça amorosamente
mas é tudo a sua mente, né? Ou seja, você que deu valor. E quando você começa a viver com a pessoa, de repente, né, a paixão pode aumentar, pode diminuir, né? De repente a pessoa não corresponde à expectativa que você criou. Você criou um personagem na sua cabeça. Então ele via as moças passando na praia, né? Aí idealizava a beleza, idealizava tudo. E aí ele encontrou uma dessas moças e passou a conviver com uma delas, né? Ou seja, vai ter um caso com uma delas. E ele vai descrevendo isso. Então você vai notando que essa questão dele pegar muito a mãe e a avó e não conhecer o mundo por si só, sozinho, ser muito caseiro, muito introspectivo, vai criar essa falta de autonomia. Então ele tem dificuldade de fazer essas decisões, né? Decidir o que ele vai fazer da vida. Então ele tem essas dificuldades. E a avó era uma conselheira que ele tinha, né? Ele tinha essa conselheira. Então ele cria essa dependência emocional com o Albertini também, né? Porque já perdeu a avó, agora o Albertini. E ele fica muito apegado a Albertini de modo possessivo, né? Ciumento. Então, de forma que ela vai ser a prisioneira, e porque ela é a prisioneira, ela vai ser fugitiva. E aí ele vai ter outra perda, né? Vamos seguindo, né? E lá na frente ele vai ter outra perda, né? Mas quem está narrando é quem já perdeu, né? Então ele está narrando porque ele já perdeu. E aí ele vai lembrar, então, quando ele tinha esse caso lá com o Albertini, né? Justamente. Então, ou seja, ele vai estar em vários níveis. Então a narrativa vai em vários níveis e ele julgando a si mesmo, né? Então ele julga a si mesmo em vários momentos. Então ele vai reconstituindo a vida, ou seja, vai montando a vida dele. E aí ele vai falando, ele vai questionar. Então ele, né? Ou seja, o desdobramento psíquico, né? Ele está narrando, né, o narrador. Aí ele volta no momento, quando ele está com a Albertini. E ele, nesse momento que ele está com a Albertini, ele está analisando o momento em que ele conheceu a Albertini lá na praia, que é As Moças em Flor, que é o livro 2. Né? Isso na segunda parte do livro 3. Então, ou seja, essa capacidade do narrador ir e voltar na história, porque ele já viveu toda a história que está narrando. Então ele sabe, essa pessoa, né? Muito bem, então essa parte da Albertini que a gente pode analisar toda essa questão psicológica. Então você vê que eu fiz uma análise psicológica aqui da questão aos termos, né, que eu usei aqui, né? Então a falta de autonomia, problemas de identidade também, né? Problemas de identidade com relação a como é que ele vai tratar o Albertini, né? Como é que ele vai apresentar o Albertini para a família, por exemplo, né? Se ele fosse um cara, não, esse aqui é o Albertini, então minha namorada e tal, né? Vamos dizer assim. Questão de dependência emocional e a baixa estima, e vai fazer essa questão dele ser muito apegado e ciumento, né? Então, muito bem, aí depois ele vai começar a fazer amizade com os Germantes, que é esse pessoal nobre, né, porte altivo, pessoal, até a forma de cumprimentar deles é diferente, e aquele pessoal muito apegado àqueles ideais antigos. Então tem longos trechos aqui de descrições de salões, em que eles ficam discutindo lá filosofia, música, literatura do século XIX, né? Nós estamos aqui em 1880, 1890, que é a mesma época que a gente já falou em outro vídeo do Bellamy, né? Então o Bellamy, você vê aqui o pessoal da imprensa, da literatura, os burgueses, né? Então é interessante ler os dois livros ao mesmo tempo, que você lê esse livro junto com o Swann, né? Que é o Caminho de Swann, você vai ver lá esse mesmo ciclo aqui, o pessoal, né? A Cartola, Fraque Cartola, aqui, né? Nos salões de Paris, né? Salões de Paris, você vê, né? Então é o luxo, né? É o luxo. Aqui você vai ver o luxo. E ele vai contar o luxo dessa época aqui, desse povo aqui, lá nos dois primeiros livros, e agora ele está contando a história dos nobres, né? Mas é tudo a mesma coisa. A gente vai analisar o Bellamy, que é do Maupassant, mas é interessante, né, que é a mesma época, bela época, né? A França não tinha guerra, só tinha as colônias, né? Quando tinha guerra, algum conflito era lá na Argélia e tal, né? Marrocos e tal, estava colonizando ali a região da África, o norte da África, né? E daí a riqueza vai mostrar que a riqueza da França foi explorar essas colônias, né? Até no Sudeste Asiático também tinha colônia. Então é interessante, né, cotejar assim, né, algumas coisas que você vê aqui, principalmente eu relendo aqui, estou vendo muita coisa que tem lá nos dois primeiros livros. E aqui mais os nobres, né? Os nobres são outro nível, né? Os nobres se deram muito bem com a Terceira República, né? E aí até o caso do Dreyfus. O caso do Dreyfus vai tirar as máscaras, né? O caso do Dreyfus vai ver quem que é nacionalista, quem que é antissemita, entendeu? Então vai mostrar essas questões que vai ter impacto até na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Com o pessoal que vai fazer a República de Vichy, o governo de Vichy, né? Que vai ser colaboracionista, ou seja, né? Com o nazifascismo. E aí aqui ele vai mostrar então, as discussões, o pessoal discutindo, né, as diferenças do Balzac, a diferença do Flaubert, até Nobre elogiando o Zola, né, o Zola que tem sempre essa ideia de mostrar a pobreza, a gente já viu lá o Germinal, né, ele vai mostrar a pobreza, as minas de carvão, de onde vem o lucro e a riqueza da burguesia. Então, é um socialista? Tem um viés socialista, né? Não sei dizer se ele vai pregar o socialismo, mas
Só de você mostrar a pobreza, você é socialista, né? Que você defender qualquer coisa de pobre, que você é socialista, né? Então nessa época também. Então ele fala assim, em alguns momentos, algumas opiniões políticas desses nobres eram até socialista, né? Assim como o Roberto, né? O Roberto é o mais à esquerda, podemos dizer assim, porque todos os outros são conservadores, né? Nobres decadentes, igual o Senhor de Charlie. O Senhor de Charlie que é baseado naqueles personagens do decadentismo, do Huysmans, né? A gente já viu o Huysmans, o Labar, por exemplo. Não, Labar não, é o Arrebu, que é as avessas, né? Labar é outra coisa. E a mesma, eu lembrei do Labar que eu lembrei do Cemitério de Praga do Humberto Eco, também, que era a mesma época, Casa Dreyfus, Casa Intrigas, Exército Alemão, Exército Francês, né? Que vai ser o que? Os preâmbulos da Primeira Guerra Mundial. Né? Ou seja, então ele vai mostrar ali esse início do século XX aqui, ou seja, a última década do XIX para a primeira década do século XX, os preâmbulos da Primeira Guerra Mundial. Certo? Que é a mesma época do Montanha Mágica do Thomas Mann. Pra você ver, todos esses livros estão na mesma época, né? Então você vai ler o Maupassant, você vai ler o Zola, você vai ler o Proust, você vai ler o Thomas Mann, tá tudo ali nessa. E por que teve a Primeira Guerra Mundial, né? Então por que de repente, né, quando eles falavam de paz e bela época, veio a terrível destruição, né? Então foi aquele momento ali de os povos todos entrarem em guerra total entre eles, né? E a coisa não foi resolvida, tanto que teve a Segunda Guerra Mundial, né? Então, tudo isso aqui. Muito bem, essas são discussões políticas, né? Essas são questões políticas, porque ele vai mostrando os personagens, né? A princesa de Guermantes, a duquesa de Guermantes, a princesa de Guermantes, a personalidade de cada nobre, a opinião que cada um tem sobre literatura, música, política, né? Então é interessante isso, que a forma como ele descreve, né? A forma descritiva do Proust é sensacional, porque ele coloca dentro da época mesmo, né? Ou seja, a forma como ele descreve as músicas que ele tocava, muitas vezes ele pedia, né? Assim, quando está escrevendo um livro, para que tocassem as músicas, né? Não tinha naquela época gravador, não tinha, né? Assim, não tinha fita cassete, então ele queria lembrar uma música que tocava naqueles salões, ele pedia uma orquestra para tocar para ele lá, ele lembrava com as músicas, ele lembrava as festas, né? E ele conseguiu reconstruir esses diálogos imensos, né? Páginas imensas de diálogos, e com os diálogos ele vai mostrando diferenças, por exemplo, do Roberto Sandlup para a própria família, né? Então ele vai mostrar os aristocratas, aquela ideia de que a ideia de arte é lá em cima, né? E quando também o senhor de Swann começa a frequentar esses salões. Tanto é que depois, né, a gente vai ter o casamento da Gilberta com o Roberto, né? Eles vão ser o par romântico mais para frente. E no próximo livro, Sodoma e Gomorra, vai entrar então a mais detalhe o senhor de Charlie, né? O senhor de Charlie e o pintor Eusti e tal, vários pintores, né? Vários personagens vão ser mais desenvolvidos. Então aqui é a segunda parte. Na verdade, a segunda parte do Caminho de Guermantes é um preâmbulo para o Sodoma e Gomorra, né? Ou Cidades da Planície também, pessoal. Então, ou seja, interessante. E aí depois, a Prisioneira e a Fugitiva, para mim pode ser um livro único, porque a mesma ambientação do ciúme, uma repetição da segunda parte do Caminho de Swann, você vê, o romance vai andando em círculos, né? Impressionante. Então, você pode ler o Caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, numa só ideia, como se fosse um só livro. E aí você lê O Prisioneiro e Fugitivo também, como se fossem duas partes do mesmo livro, e aí fechando tudo, explicando tudo, né, questionando tudo, vai ter o tempo redescoberto, né, que aí, ou seja, ele vai voltar no início, que é quando ele teve a ideia dos livros, né, ele falou assim, que eu vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre a minha vida, né. Então lá no final do livro, volta no início, que aí que é quando ele começa a escrever os livros, né, que a gente está lendo. Ele vai explicar então como é que ele chegou à fórmula, como é que ele chegou à ideia de escrever o livro que nós estamos lendo. Então, né? Ou seja, então a história, você vai lendo assim, né? Igual o Ouroboros, né? O Ouroboros é aquela serpente que vai engolindo a si própria, né? Então é o símbolo do eterno retorno do mesmo. E é interessante isso. E aí, as alternâncias, né? Tem capítulos que são mais introspectivos, né? Essa questão mais da avó, questão do ciúme, e outros que é só diálogo, é só conversa, descrição de personagens, né? Descrição de ambiente. Então é interessantíssimo essas alternâncias e a capacidade descritiva, né? Sensorial que ele faz, né? Evocar momentos, sensações, interessantíssimo isso. É muito refinada, né? E é uma leitura que você tem que ter um trabalho, né? Uma calma para ler, porque é muito arrastado, não tem muita aventura, né? Muito suspense. Então, a gente está acostumado com romance, suspense, aventura, vai achar chato, né? Vai achar, isso é muito... Mas é isso mesmo, é só conversas, e essa é a construção de época, né? Então você volta lá no século XIX, final do século XIX, e conhece toda essa geração antes da Primeira Guerra Mundial. Então é igual Montanha Mágica. Montanha Mágica é a mesma coisa, né?
Então o pessoal fala assim, o que é mais difícil, a Montanha Mágica ou Em Busca do Tempo Perdido, né? Então leia e tire as suas conclusões, ok? Então grato pela atenção, não deixem de ler e compartilhar.